Paz do Senhor, meus irmãos, novamente aqui no meu canal no YouTube, para uma reflexão. Eu quero ler com os irmãos uma palavra que está lá no livro de Tiago, no capítulo 3 de Tiago, e versículo 10 e 11, que diz assim a palavra do Senhor. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de uma mesmo manancial, água doce e água amargosa? Esta palavra que eu tenho lido nesta tarde, me veio ao meu coração algumas coisas que eu preciso falar. A gente, quando conhece um pouco do Evangelho, a gente, quando começa a meditar um pouco na palavra do Senhor, e começa a viver a palavra do Senhor, começa a viver realmente este Evangelho, algumas coisas vão mudando na nossa vida. Uma das coisas que vai mudando é a nossa maneira de adoração ao nosso Deus. Nós começamos realmente a adorar Deus de uma forma maravilhosa, aonde a gente pode sentir verdadeiramente a presença de Deus, cada oração, cada glorificação, cada dia que se levanta, cada momento da nossa vida, a gente vai sentindo a presença de Deus. Porque a gente busca Deus na nossa vida de uma maneira especial. E a gente, como cristão, a gente tem que vigiar em algumas coisas. Uma das coisas que, como cristão, a gente deve vigiar é como tratamos as pessoas. De que maneira nós falamos a respeito das pessoas. Eu quero dar um pequeno exemplo para você entender o que eu quero falar. Você tem uma pessoa que, quem sabe, não pensa igual a você ou de repente age de uma maneira diferente de você. Você então deixa de ver as qualidades das pessoas. Você deixa de ver o potencial da pessoa e começa a olhar o defeito, começa a olhar aonde a pessoa erra. Se fosse só olhar e ficar quieto, tudo bem. Mas o pior é quando você começa a olhar o defeito, começa a ver as fraquezas da pessoa e você começa a comentar com outra pessoa as fraquezas e os defeitos que você viu naquela pessoa. E a pessoa que você comenta, ela não conhece aquela pessoa. Então, ela vai criar sobre aquele indivíduo uma imagem distorcida a respeito daquilo que você passou para ela. Então, quando ela ver aquela pessoa, conhecer aquela pessoa, ela vai começar a se lembrar das palavras que você disse. E o pior não é isso. O pior é que o mal falado é o mal alastrado. Quando você começa a denigrir ou falar mal, ver os defeitos de uma pessoa, e começa a contar para uma, e começa a contar para outra, e para outra, e para outra, aquela pessoa, cada um vai ter uma versão diferente dela, através das palavras que você falou para elas. Então nós, como cristãos, nós devemos ter um cuidado especial. Quando abrirmos a boca para falar de alguém, vamos olhar primeiro as qualidades, vamos olhar primeiro o potencial da pessoa, porque defeitos todos nós temos. Ninguém é perfeito sobre esta terra. E se nós começarmos a olhar o potencial das pessoas, ver o quão grande é o potencial desta pessoa, em meio às suas próprias fraquezas, a gente olhar o seu potencial e nós começarmos a comentar sobre o potencial daquela pessoa, automaticamente, se você começar a falar para outras pessoas a respeito do potencial daquela pessoa, agora as pessoas vão começar a olhar diferente. Para aquela pessoa. Irmãos, que nós como cristãos, nós possamos ser uma bênção na vida das pessoas. Que nós possamos ser, como disse a palavra que eu li, uma fonte que jorra só um tipo de água. Que nós não venha, quando estamos na presença de alguém, jorrar uma água doce e quando estamos distante da mesma fonte sair uma água amargosa. Se você fizer isso, você está então praticando o mal. E o mal
ele é algo que atinge a nossa alma. O mal é algo que acaba nos destruindo, é como um câncer agressivo, que pouco a pouco ele vai tomando conta do nosso sistema, pouco a pouco ele vai tirando as nossas forças e a nossa imunidade. O mal funciona dessa forma. Mas, porém, quando nós procedermos da maneira certa, quando nós procedermos da maneira correta através da palavra de Deus e começarmos a olhar o nosso semelhante e encontrar nela o potencial, encontrar nela a qualidade, algo vai começando a mudar na nossa vida. Algo muda, porque a gente, como diz a palavra, perguntaram para o Senhor qual era o maior mandamento, Senhor. E o Senhor disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e todo o teu entendimento, e ao teu semelhante como a ti mesmo. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, não fale mal, não diminua, não degrida a imagem de ninguém. Também uma coisa muito importante, nunca desanime ninguém na sua caminhada. Nunca desanime ninguém, porque quem sabe o dia que você precisar, você vai encontrar um covarde em vez de alguém que possa te ajudar. Porque toda vez que ele tentou fazer alguma coisa, você tirou o potencial dele. Você não deixou, não incentivou ele a cumprir aquela meta que ele tinha no coração, mas você desmotivou. E quando você faz isso, toda vez que você precisar, você vai encontrar uma pessoa desmotivada. Não porque ele seja o culpado, é porque você não entendeu o propósito de Deus. Deus abençoe, meus queridos. Fiquem todos na paz do Rei Jesus.